Oi, pessoal, tudo bem? Vocês me ouvem bem? Tô aqui, Peter. Falei pro Caco que hoje eu ia vir uniformizada. Achei esse casaco aí que tem muita história. E aí resolvi fazer hoje aqui com ele. Vocês só me falam, por favor, se tá bom pra ouvir, porque eu tô na área externa aqui. Se tiver bom, eu vou continuar por aqui. Ah, a Marcela entrou já, então já vou começar aqui. Vamos ver se dá certo hoje. E, e aí? Pô, vou concordar com o Peter. Esse casaco aí, gostaria de ter ele ainda, viu? Histórico, né? Muito legal. É. Você falou do seu som, de vez em quando, para mim, ele tá dando umas travadinhas, viu? É, Vamos torcer para, vamos torcer para dar certo. O vídeo tá bom, tá bom. Se ficar ruim, eu mudo pro 3G aqui também. tá bom. Quer esperar um pouco o pessoal entrar mais ou vamos começando já? Ah, será que vai travar? Não, acho que vai ficar parando aqui, eu vou ter que ficar reconhecendo, mas vamos lá. Beleza. Bom, eu eu acho que eu não te vejo desde o meu casamento, né? Que foi em 2016, que foi um momento muito legal pra mim ter você lá, né? Eu fiquei muito feliz que você foi. E, e eu até falei, né, que eu, eu já vou começar a chorar daqui a pouco aqui. A Porque, Bia, para com isso. Então vamos parar aqui, porque vão ficar dois chorando. porque só de Aí ver, ninguém fala nada, pronto. só de ver você assim, eu já fico meio emocionada, né? Porque o Caco eu acabo tendo mais contato hoje em dia, mas você, a gente acabou não, a gente não se vê tanto, né? E você foi muito importante na minha e na do Caio, meu irmão, né? Você me treinou, eu tava até tentando lembrar assim que anos que foi, mas eu não lembro exatamente se foi Petis 1, Petis 2. Eu sei que no Petis 2 você me deu treino, então era sempre ou você ou o Caco, né? Eu ouço muito pessoal falar até do Capela, do Caio Graco, mas para mim Saldanha foi você e o Caco, assim, né? Eu sempre treinei com vocês. E eu tenho algumas coisas para mostrar aqui hoje, né? Entre elas o seu Ixi. livro, algumas outras surpresas aí que eu guardei. E eu queria te agradecer por ter topado, né, falar comigo. Eu acho que assim a importância que você teve na minha vida é enorme, né? Inclusive eu estava relendo uma das cartas suas e algumas frases eu sabia de cor, né? Então foram coisas que me marcaram, né? Então, para começar, eu queria que você Não, contasse vamos assim. pular isso aí, porque senão, ó, aí vamos ficar nós dois aqui chorando. Tá bom. E, mas assim, o que pouca, assim, eu sei, né, que você foi nadador, mas talvez nem todo mundo saiba, e você foi um grande nadador, né? Inclusive, hoje eu postei uma foto sua com o Alexandre Massura, que foi olímpico, né, semifinalista olímpico. E aí o Cordani, que é diretor da CBDA, falou: "Nossa, o Marcelo nadava com costas lindo", né? Então, eu queria que você começasse falando um pouquinho assim da sua carreira como nadador. Tá bom. Como eu sempre falo, minha memória não é a das melhores, né? Eu não sei se minha memória já entrou aí. Se ele entrou, daqui a pouco ele vai botar a mãozinha aí, para me ajudar em datas e locais e detalhes, né? E a galera também me ajuda aí. A primeira coisa eu vou falar para você que você falou do seu casamento, foi o mais gostoso que eu já fui até hoje. Realmente foi diferente, foi. E o padre foi sensacional, né? O, o Caco foi sensacional e realmente foi o mais gostoso que eu fui e vocês estão de parabéns, viu? Bom, realmente tem uma história, né, com a natação. A natação vem junto comigo aí desde pequenininho. Tive bons resultados. Os resultados melhores que eu tive, de repente, não foi assim um campeonato brasileiro, alguma coisa assim, mas eu tive e para mim foi muito significativo, né? As respostas que a gente tem, que vem de dentro da gente,
são muito motivacionais. Já teve provas que eu fiquei em primeiro e não fiquei satisfeito. Já teve provas que eu fiquei em quarto, quando eu esperava, né, outra coisa, mas eu fiz um grande resultado e para mim foi muito interessante. Então tem coisas realmente que me marcaram, né? Eu lembro que eu fiz 59 segundos. Quando eu fiz 59 segundos de 100 metros de costas, tinham apenas 6 pessoas no Brasil fazendo. Isso, para mim, eu fiquei muito orgulhoso. Hoje é mais comum, né? Hoje, fazer 59 de costas, o pessoal já está com um pouco mais de facilidade, de estrutura, mas quando eu fiz, realmente era um diferencial. Outra coisa que para mim é muito interessante, em 1990, alguma coisa assim, eu sempre peço ajuda aí para o pessoal nos detalhes, né, das lembranças. Eu só não nadei os 50 livre e os 800 e 1.500. 50 sem livre, 800 e 1.500. De resto, todas as provas, que eu gostava de nadar todas as provas, eu estava classificado para nadar os Jogos Abertos. Ou seja, eu podia nadar os Jogos Abertos em 100, 200 costas, 100, 200 P, 200, 400 medley, 100, 200 borboleta, todos eles e tal. E isso, para mim, foi muito compensador. Tá? Por exemplo, eu ouvi um elogio do Cordani, que eu até falei para você. O Cordani perdi muito para ele. Né? Ele também era um nadador excepcional. E o pessoal realmente falava que eu nadava tinha um estilo de nado de costas que parecia tranquilo. Mas eu garanto para vocês que só parecia, né? Eu me vi muito pouco nadando. Gostaria de ter me visto mais, pelo que o pessoal comenta. Mas era muito complicado. Pelo menos a parte de cima, o pessoal talvez via que eu nadasse com um ritmo menor de braçadas, mas embaixo da água a força era muito grande. Né? Legal. E que clubes que você defendeu na sua carreira? E conta um pouquinho como que foi essa sua transição de nadador para treinador. Vamos lá. Eu comecei a nadar aqui na DPM, pertinho de casa, né? Aquela piscina gelada, terrível, por isso que eu tenho trauma de água gelada hoje. Então eu não passo nem perto de água gelada, né? Porque eu era magrelinho e sofria pra caramba de frio. Aí eu fui convidado para nadar no Regata Santista. E o pessoal brinca até comigo até hoje, porque era um dos únicos do Regatas que se sobressaía. E aí, quando eu estava na faculdade, quando eu estava entrando na faculdade, eu já estava meio que parando de nadar. Já estava meio de saco cheio, já estava precisando trabalhar, as coisas já estavam meio apertadas, e eu já estava quase parando de nadar. E tive a oportunidade, talvez, de ir para o Saldanha, onde a gente tinha muita gente conhecida. Aí o Peter me pegou pela mão, me levou para um cara fantástico também, o saudoso Rosendo. Ele falou, não vai parar, não. Vamos fazer você continuar. Isso aí é o maior desperdício que vai ter na natação santista, aí é você parar de nadar. E me levou para o Saldanha. E aí eu conheci o Ju, conheci não. Passei a treinar com o Júnior, né? O Caco assessorando ele, passei a treinar com o Júnior. E o Júnior foi um dos meus professores de ser professor, um dos meus professores de ser técnico de natação, né? O outro foi o Caco. E o Júnior, eu falava que eu não sei se mais louco era ele que mandava fazer as coisas ou se era eu que fazia, né? Então, ele mandava, assim, 8 de 100 de costas, 100%. E eu fazia 8 de 100 de costas, 100%. Meu melhor era 1 minuto, eu fazia para 1 e 1. Descansava quanto eu queria, e eu fazia. O treino era 90% de costas, então eu tinha um recorde do Saldanha, que o Paulinho fez questão de bater. Eu tinha feito questão de nadar 9.950 metros de costas. Nossa. E teve um outro treino muito interessante, que era, olha só, eram 8 de 200 de costas, que eu tinha que fazer a pulsação acima de 250. Depois a gente fala do Nemo. Que eu tinha que fazer a pulsação acima de 250, 240. Repito, não sei se mais doido era ele que mandava fazer, ou eu que fazia. Porque quando não dava 250, eu não sei se mais doido era eu, que não mentia. Quanto deu a pulsação? 220. Ele gritava na minha orelha, vai, capeta!
E o que ocasionou, né? A gente traz alguma, a gente sabe que o esporte competitivo não faz tão bem assim a saúde, né? Hoje o meu ombro é um pouquinho mais debilitado e eu tive um overtraining. O que é o overtraining que eu tive? Quando a minha pulsa, até um dia que eu dava aula cedinho no Saldanha, eu levantei e era muito difícil de eu respirar. Para eu respirar, eu tinha que ficar deitado. Eu dei aula, eu lembro que eu era muito festeiro dando aula para criança, eu adorava fazer isso. E eu, com a desculpa de ser uma brincadeira, eu botei todas as crianças deitadas e brincando deitado e tal, porque eu precisava ficar deitado. Uhum. Aí eu falei, quer saber, agora terminou a aula, eu vou dar uma soltada antes do Júnior chegar, porque a hora que o Júnior chegar, eu não vou aguentar treinar. A hora que eu entrei na água, que veio aquela pressão da água, né, até o peito, aí eu não consegui respirar mesmo. Fui para casa, avisei o Júnior, falei, não tenho mínima condição de treinar, e eu era mó Caxias para treino. Cheguei em casa, dormi. Quando minha mãe chegou na hora do almoço, que ela trabalhava fora, vinha na hora do almoço, que ela me viu dormindo em casa, no meio de semana, falou, tem alguma coisa errada. Me levou para o hospital, e nós fomos ver, fizemos exames, enfim. E aí foi diagnosticado um overtraining. Ele falou assim, ó, tudo que é músculo seu aí, hoje está fatigado. Então ele me deu os remédios lá para descansar, para dormir, fiquei uns 3 dias aí praticamente só dormindo e comendo. Depois disso, Bia, o que aconteceu? Quando a minha pulsação chegava acima de 160, meu coração praticamente parava. Ele fazia assim, ó. Tum, 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 tum. O Caco lembra bem disso. Porque quem não acreditava, eu falava, bota a mão aqui no meu pescoço. E o Caco, eu lembro da cena até hoje. O Caco botando a mão no meu pescoço, tirando rápido assim. E então foi esse overtraining. Mas assim, foi com o Júnior que eu dei o grande alavanco, mudou o patamar da minha carreira de atleta, né? Foi quando comecei a despontar em campeonatos mais importantes, enfim. Aí eu já estava, que eu sempre levei a natação junto com o trabalho também. Para você ter uma ideia, eu falei agora há pouco aqui que foi quando eu fiz 59 de costas, foi muito significativo para mim e para o país, né? Eu era o sexto cara a nadar para baixo de 1 minuto de costas. Isso foi muito importante. E quando eu fiz esse melhor tempo, os melhores tempos da minha vida, eu já estava trabalhando de turno. Uhum. Então, assim, para mim isso coloca mais peso ainda nos meus resultados, né? Então, quando eu era menor, né, 14 anos, enfim, quando eu comecei a despontar, me descobri como atleta e tal, não tomava suplemento nenhum, fazia musculação, porque eu não tinha condição para isso, né? Vim ter condição um pouco mais para frente, com patrocínios, enfim. Uhum. Então, aí, hoje resta sempre a mesma pergunta, né? Se eu tivesse condição, apostado nisso desde os 14 anos, enfim, até os 26 anos, quando eu fiz o meu melhor resultado, como é que não seria, né? Então, isso tudo para mim vai engrandecendo, para mim, dentro de mim, vai engrandecendo a minha história, né? Sim, com certeza. Não é fácil, né? Hoje a gente sabe o papel. Só para terminar, uma coisa que eu não posso ser injusto com o Neno também. Depois eu estava mais quase parando também, levantei de novo e fui treinar com o Neno. E ele teve como é que eu vou falar assim, a perspicácia de entender que não adiantava me socar treino como o Júnior socava, porque já não ia mais sair. Então ele tirou um pouco da carga do treino, fez um treino mais específico, tal. Foi quando eu fiz 59. Quando eu fiz os melhores resultados, foi com o Neno. Meu primeiro professor e meu último técnico. Que legal, legal. Eu escuto muito do Neno, né? Então, Neno, eu preciso te conhecer aí mais, porque o Caco e o Marcelo falam muito bem de você, né? É... O Neno tem história pra caramba, viu? Tô sabendo, aí a É gente o tá outro que tem umas 4 horas de live. legal. Uhum. E assim, você. Não sei se você deve ter tido até outros clubes te chamando para sair, né? Isso foi algo que o Caco comentou comigo. E você sempre esteve Uhum. ali em Santos, né? Como é que foi essa decisão, assim?
sim. Acho que o ponto principal, assim, quando eu estava mais bombando na natação, foi quando, acho que justamente quando o Júnior saiu. O Júnior foi para Maceió e é onde eu estava melhor. E aí eu tive alguns convites. Eu tive uma proposta do Santa Cecília, tive uma proposta do Pinheiros e tive uma proposta da Carbocloro. Estou passando mensagem, eu tenho que excluir. Do Santa Cecília era aquele básico, né, que a gente está... Básico não, era uma excelente proposta, mas uma proposta padrão. Do Pinheiros era muito interessante, eu ia morar num flat, eu ia ter tudo que eu nunca tive na minha vida, eu ia treinar no lugar mais top possível, eu estava 2 segundos do índice olímpico, então seria espetacular. Mas salário zero, né? E eu precisava de grana, né? Não nasci em berço de ouro, família precisava de dinheiro, e veio a proposta da Carbocloro. A Carbocloro eu tinha que... Eles pegavam muitos atletas naquela época para trabalhar, e veio a proposta deles que eu tinha que continuar treinando, era um princípio básico, competir os jogos industriais brasileiros, enfim, até hoje sou recordista brasileiro, e o salário ótimo, ia ganhar dinheiro da prefeitura de Cubatão também, só que eu ia ter que trabalhar de turno. Então eu ia ter que fazer, ou eu ia para a Olimpíada, ou eu ia no que desse, né? E aí eu fui para Carbocloro, né? Depois que eu fui para Carbocloro, ainda consegui grandes resultados, né? É a coisa que eu já falei que eu me orgulho bastante. Mas esse foi o principal momento, né? Quando o Miguel Canhone e o Alberto Clar vieram para Santos para fazer alguns convites para alguns atletas, e eu estava entre eles. E eu fiquei muito satisfeito com isso. Legal. Eu lembro, assim, de saber que você era muito bom, mas eu confesso que eu não sabia dessa história toda, né? Então, realmente, fazer os melhores trabalhando não é fácil. A gente sabe, né? Hoje em dia, como recuperação, descanso é importante. Então, imagina se o atleta hoje em dia não tem um tempo para dormir, ele já reclama, né? Imagina trabalhando. Então realmente são feitos É. muito. E eu levo o trabalho, eu comecei a trabalhar com 14 anos. E a molecada da época de 14, 15 anos, era muito estranho. Eu era muito estranho para eles. Porque, olha, pessoal, vamos sair amanhã para ir competir tal hora. Eu falo, não, porque eu preciso trabalhar primeiro, depois eu vou à tarde. Eles, trabalhar? Como? Você vai trabalhar, depois você vai competir? Né? Então, eu nadei um fim, aquele fim que não sei se o pessoal vai lembrar, teve um fim um torneio José Fim, tem gente que não é da natação aí, torneio José Fim, que é um campeonato brasileiro absoluto, que estava tendo um internacional, e teve um caso de uma menina na última etapa que ela pegou meningite e parou o campeonato, né? Não sei se você lembra disso, Bia, né? Não, E parou o campeonato. E nesse campeonato eu nadava e ia trabalhar de 0 hora. O que é 0 hora? Você entrar meia-noite, saía 6. E, e esse aí eu estava prontinho para nadar para 59, tinham pouquíssimas pessoas, menos pessoas ainda para nadar para 59. Eu ia nadar final, eu estava na final B, na verdade, raia 5. E eu ia babando, porque eu estava tão bem naquela época que por mais forte que eu nadava, eu não cansava. É, o Júnior conseguiu fazer de mim, ou de alguns vários, máquinas de nadar. Eu já falei isso para alguns atletas, desculpa, para alguns técnicos, e eles acharam estranho e nem gostaram muito disso. Mas a gente era máquina de nadar. A gente tinha uma tabelinha de porcentagem de esforço e ele falava nada X para o começo do treino básico dele, 3.800 a 60%. Tinha que nadar para 1,20. E fazia lá. E aí vão fazer os 8 de 100 a 100%. E eu fazia lá. Eu e vários, né? Então, realmente foi uma escola que eu procurei peneirar um pouco antes de poder aplicar para a turma aí. E eu acho que eu trouxe um pouco dessa loucura dele. Eu lembro de uma cena marcante para mim, que para mim foi uma cena de carinho,
que de tanto eu gritar na orelha, tinha um monte de cavalo treinando comigo, era o Calão, Magrinho, Guerreiro, tinha um monte de cavalo treinando comigo, e eles iam gritando na orelha deles. Não sei como é que eles fizeram esse complô no meio de uma série super potente. Eles levantaram, vieram até mim na arquibancada e me jogaram na água e acabou o treino. Sem questionar, sem falar, sem nada. Mas tipo assim, ó, Marcelo, já estamos por aqui de você, chega, de tanto eu gritar na orelha deles, porque eu era meio chato com eles mesmo. Eu ia te falar não de chato, né? Mas eu lembro que você sempre foi um técnico muito intenso, né? Então eu tenho algumas lembranças assim de você falar para mim chegar mais cedo para ficar fazendo saída com o submerso. Meu submerso era bem ruim. Lembro de você nas séries, assim, você se entregava muito nas séries, né? Então a coisa do Right Now, que a gente até falou na live do Caco, eu lembro da cena, assim, não no meu treino, mas de ver o treino dos mais velhos. E assim, aquela piscina cheia e você, tipo, não era aquela coisa de estar sentado, né? Era vibrando mesmo, né? Então eu senti que você tinha uma energia muito grande como treinador, né? E é algo que eu vou até falar mais, mas como que você lidava com isso, assim? Você curtia muito, parecia pra gente, pelo menos. Então, assim, a natação, o esporte é muito sedutor, né? O esporte te encanta, principalmente quem é do esporte, né? Então você vive muito isso, né? Você incorpora muito isso. E eu sempre falava para os atletas assim: você ficou nervoso na sua prova? Aí, claro, fiquei. Eu também fiquei, porque eu estudei com você, treinei com você, vivi com você, sofri com você. Uhum. E olhava para o lado, tinha o outro. Olhava para o outro e falava assim: você ficou nervoso na sua prova? Fiquei. Ele falou assim: então, eu fiquei por você e por ele. E tinha o 40. Eu fiquei nervoso por você, por você, por você, por você. Então, imagina como é que não é o estresse de um técnico. E a gente, pelo menos eu não me acostumei com isso. A gente ficava ansioso com essa situação. E, de repente, hoje, bom, 15 anos depois, a gente fica muito mais maduro e faria muitas coisas diferentes, né? Então, tendo a possibilidade de selecionar, acho que o mundo perfeito para um técnico é você trabalhar com pessoas que acreditam em você e acreditam neles mesmos. Porque dói muito quando você estudou o que tinha que estudar, fez o extra do jeito que tinha que fazer, trabalhou do jeito que estudou e forçou e gritou junto e ficou nervoso junto. Eu traduzo, faço uma analogia com fazer a prova. A gente estudou junto, mas você que tem que ir lá fazer a prova. Aí você faz a prova, você volta e fala assim, me deu um branco e eu fui mal na prova. Aí, não, tudo bem, vamos lá, bate nas costas, não, vai ser, semestre que vem vai ser diferente, vamos lá. E a pessoa não acreditando e você tendo que ficar empurrando o semestre inteiro, aí a pessoa fica babando para competir e aí dá o branco e erra a virada. Ou então, eu amarelei. Então, essa coisa do técnico, acreditar mais, querer mais que o atleta, cansam, para mim, cansou um pouco. Né? Então, porque tem muita gente que você vê que tem muito potencial, você cria expectativa, porque afinal de contas, é o teu trabalho que está em jogo. A gente nunca teve cobrança de resultado de equipe no Saldanha, mas o teu trabalho está em jogo de uma forma ou de outra. Então, precisa aparecer o trabalho. Você sabe que você tem um material humano na mão que vai dar grandes resultados, mas vai fazer a prova, dar branco e erra as questões e você bate nas costas e fala, vamos lá, daqui a 6 meses vai ser diferente, e ninguém bate nas suas. Então, essa é um pouco das dificuldades emocionais que eu passei como técnico. O Caio hoje, ele está vivendo essa experiência de técnico, não sei se ele compartilha com essa minha ideia. Por exemplo, teve um caso de uma nadadora que estava babando, estourando, estava super bem e ia arregaçar na competição. Saiu 7 horas da noite do dia, eu falei, amanhã nós vamos quebrar a piscina.
Chegou no dia seguinte, 8 horas da manhã, a pessoa aparece assim. Falei, meu Deus do céu, o que aconteceu? Briguei com meu namorado. Aí destrói a gente, sabe? Aí, não, vamos lá, vamos conversar, tá, 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 tá. Aí acabou dando tudo certo. Mas o coração bate mais forte. Aí, né, eu vi que o Caio totalmente. Obrigado, cara. É uma, é uma, Não saber que não tô só eu. é uma profissão que ela é um pouco, ela é ingrata, né? Porque é isso, você faz toda a parte do trabalho, mas a parte final, o nadador ali depende dele, né? Então, deve ser muito difícil. Assim, eu não trabalho com nada que seja parecido, mas eu imagino, né? E aí, sobre a... Por isso, posso falar alguma coisa aí? Sim. Por isso que, desculpa, meu Bia, depois a gente vai continuando. É que tem coisa que eu não posso perder o fio. É, por isso que eu trouxe essa parte de ser uma máquina de nadar, que eu me tornei uma máquina de nadar, para os atletas. Porque os atletas perguntam, eu dava, não sei se o pessoal pode ajudar a lembrar aí, eu também dava 8 de 100, não era 100%, mas acho que era 98, eram 40 séries de 50, tinha que fazer flexão antes, me matava por isso. E um dos objetivos dessa série é o cara subir na baliza na hora de nadar uns 50 livre e ele vê que a piscina está perto. Ele fala assim, pô, eu fiz 40 vezes, semestre inteiro, né? 40 vezes ida e volta no meu máximo, vou fazer uma descansado, eu vou quebrar a parede. Então, não pode dar errado, entendeu? Então, o objetivo é fazer o pessoal ficar assim. Não tem como dar errado. Treinar tanto não pode não dar errado. Desculpa, Bia. Legal. Não, então, falar que, assim, você falando, eu tô lembrando, inclusive, de você conversando comigo, né? Porque você tinha muito isso de preparar a gente mentalmente para a prova. E aí até eu escrevi que eu acho que você era meio visionário, porque, eu não sei, não tinha internet também, né? Mas, assim, não se falava disso tanto quanto se tem acesso hoje, né? Sobre preparação mental, Uhum. sobre visualização. Eu ouvi muito disso com você, né? E aí, o que eu vou te mostrar aqui, né? Tem o livro que depois eu mostro, mas, ô Marcelo, eu tenho, assim, simplesmente todas as cartas que você já escreveu pra gente, eu tenho aqui, né? Então, só tem uma que tem data, que é 2003, né? Mas tem várias que falam justamente disso que você falou, né? Eu lembro de uma que você descreve as dificuldades que a gente teve no semestre, né? Então, assim, você nadou na água fria, você nadou com 10 pessoas na raia, você fez séries descansando pouco, e agora você tem que fazer uma vez. E eu lembro que essas cartas me motivavam muito, né? E aí, acho que uma coisa que você vai ficar feliz de saber que meu irmão faz carta hoje em dia para os atletas dele, né? É uma coisa que acho que ele aprendeu ali com você. E eu li essas cartas, inclusive depois de nadar, em alguns momentos, sabe? Eu acho que, inclusive, quando eu fui fazer vestibular, eu li as cartas. Então, se você não sabe disso, essas cartas marcaram muito, pelo menos, a minha vida, né? E eu amava esperar as cartas. O dia de que a gente chegava lá ia ter carta, eu já assim, nossa. E eu não lia ali na hora, eu chegava em casa, ia pro meu quarto, abria, tipo, era um momento muito especial, né? Então, ó, tem todas aqui, não sei se você tem também, se você quiser uma cópia, eu Tem, tenho. tem. Eu não sabia que eu tinha. Aí ontem, quando eu fui fuçar, eu achei tudo. Eu achei testes de vocês, achei gráficos que eu fazia, achei tudo. E eu achei essas cartinhas também. E com certeza, Bia, eu fico muito orgulhoso de saber que vocês guardam isso aí e saber que mexia com vocês, porque o objetivo era justamente esse, mexer, né? Mexer com vocês, porque mexia comigo também, né? E eram feitas assim, bem profundo mesmo, porque o que fazia diferença e faz a diferença é realmente o mental, né? Quantos casos a gente não tem de gente que não estava tão bem preparado e desempenhou, simplesmente porque acreditou, tá? E hoje, e mesmo assim, se você tiver numa piscina com 8 pessoas totalmente preparadas, treinadas, tecnicamente, taticamente, tudo.
Por que que um ganha e o outro perde? Por que que um se sobressai mais do que os outros? E então, assim, o objetivo era justamente mexer, né? E antecipar a emoção para que você não ficasse ansioso a ponto de perder a coordenação na hora, né? Então, deixa eu ver, eu ia falar outra coisa, eu perdi a gente falava muito sobre a plena atenção, né? Se a gente está falando aqui e possivelmente deve ter passado uma moto, que sempre passa uma moto barulhenta aqui perto de casa, e eu não percebi. Por quê? Porque eu estou com a plena atenção em você. Se você está nadando uma prova, ou deve ter gente aqui que não é da natação, mas de outros esportes, você está competindo um esporte individual, e você se preocupou com o que o seu concorrente está fazendo aqui do lado, enquanto sua mente foi para lá, ela saiu do seu eixo, né? Então, o objetivo é você fazer o que você treinou. Você treina tanto para isso, vamos fazer isso. Uhum. Né? E assim, hoje se fala muito de atenção plena, né? Muito. Mas isso faz 20 anos, né? Então você estava trazendo pra gente coisas que estavam muito à frente, assim, eu acho, sabe? Não sei, eu tenho essa impressão, pelo menos, que não era todo mundo que tinha acesso. Então, eu tenho muito orgulho, assim, de ter tido conhecimento disso através de você. E eu queria que você lembrasse, assim, alguma equipe legal sua, né? Você falou de treinar o Magrinho e o Carlão. Lembro muito de vê-los competindo, né? Mas conta alguma prova ou algum campeonato, assim, que te marcou. Nossa, Bia, tenho medo de ser injusto com os outros, né? Mas eu não vou falar uma prova, porque realmente seria injusto com tanta gente que se sobressaiu. Mas eu lembro de um ano que teve alguns campeonatos em Santos mesmo, que o Saldanha, não sei o que o Saldanha tem um charme a mais, né? Então, você encontra com as pessoas na rua, nossa, que saudades do Saldanha, né? Isso é quase unânime. E o Saldanha tem um quê a mais para fazer nadador de peito. Sim. Então, tem forma, aparece nadador de peito, chove nadador de peito lá. E teve um ano que a gente tinha o Amadeus, tinha o Lucas, né? O Simoni, com a sua habilidade para nadar todos os estilos, inclusive o peito. Tinha a Sabrina, tinha. Quem que nadava peito de infantil? Tá vendo? Eu tenho medo, minha memória é péssima, eu tenho medo de falhar com alguém. A gente tinha a Tassiana, campeã paulista, a gente tinha o Carrega, campeão paulista, a gente tinha o Tavares, a gente tinha o Danilo Lima. E nesse ano, acho que a gente foi terceiro com o Amadeus, segundo com a Sabrina, primeiro com a Tassiana e com o Danilo, Carrega. Então, eu acho que esse ano foi um ano especial, que a gente comemorou bastante aí e com bastante gente na mesma prova, né? Mas eu Legal. vou lembrando mais aí, com certeza, para falar do pessoal também. E uma coisa que eu lembro muito foi do Campeonato Santista, né? Que eu acho que foi uma iniciativa meio sua, assim, né? Que eu lembro de você falando pra gente, cara, como que não tem Campeonato Santista, né? E você falava, o Santa não tem interesse, né, em fazer. E você foi atrás. Eu acho que era uma coisa que eu acho que é uma coisa que eu queria que você falasse até, que é o quanto vocês foram atrás, né? Não é que vocês eram só técnicos, vocês e foram atrás de patrocínio, de parceria e dessa coisa do Campeonato Santista, né? Então, assim, para mim foi um campeonato muito especial, porque a primeira vez que teve eu ganhei o índice técnico, única vez que eu ganhei índice técnico, né? Nunca ganhei de pista, mas ganhei no... E eu tenho o troféuzinho lá, e foi no Saldanha, né? Então, e depois teve no Santa também. E eu sei que foi uma idealização sua, então conta um pouquinho. E o meu irmão falou aqui, não tem mais, né? Não tem mais. Então, Pois é. A natação santista é muito romântica, né? Ela tem uma história muito linda, né? E a gente enxergava, Bia, nós, a cooperativa, depois eu posso falar um pouquinho de cooperativa, a gente vai falar em administração também, né, se der tempo. A gente tinha que enxergar a natação com todo esse romantismo que a gente está falando até agora, mas a gente tinha que falar de negócios, né? Então, a gente tinha que fazer aquilo sobreviver.
Caco falou na live dele, realmente o Saldanha chegou a ter 1.010 alunos. Com 1.010 alunos, qualquer coisa que eu faria, eu tinha 100 pessoas participando. E era muito gostoso. Era você fazer o que você gosta, do jeito que você quer, todo mundo participando, você ganhando um monte de dinheiro, e era maravilhoso. Só que a gente tinha que fazer isso ser sustentável. Isso tinha que se sustentar. Então, tinha toda a parte profissional, a parte de marketing, a parte de sobrevivência financeira, sustentável financeiramente, por trás disso. Então, a gente tinha que fazer chover, né? Você vê, o Campeonato Santista não existia. E eu lembro que, para mim, era muito importante eu ser o melhor nadador da minha cidade. Para mim, chegou uma hora, para mim era muito importante ser o melhor nadador da minha escola. Aí a gente vai entrar numa outra ramificação. Também a gente pode falar. E a gente perdeu isso, né? Ou você era o melhor do seu estado, do seu país, ou você não era nada na natação, né? Uma medalhinha que eu ganhava era sensacional. Mostrava para minha família achava que eu era o máximo por causa daquela medalha. E era, né? Só que a gente se perdeu. Então, juntando esse inconformismo com a natação santista e com o objetivo de tornar o nosso negócio sustentável, precisava de aluno, precisava de atleta, para o negócio se inflamar, a gente poder ganhar dinheiro. A gente não estava lá só para se divertir com a natação, né? E aí eu criei o Campeonato Santista, o Campeonato Estudantil e outras mais. Tinha os campeonatos de mirim que a gente fazia, com a Loco Kids. A gente inventava, mas a gente tinha que fazer tudo diferente, né? Porque tinha que ser diferente. Porque se a gente fizesse a mesma coisa que todo mundo, tinha gente muito mais profissional, capacitada do que a gente. E foi uma luta fazer o Campeonato Santista. Foi uma briga, foi um lobby por trás, foram vários convencimentos, reuniões, tive que buscar patrocínio para falar para o pessoal, vocês não vão gastar nada. Né? O pessoal que eu digo, os clubes, vão participar, vocês não vão gastar nada, eu estou conseguindo tudo de patrocínio, consegui televisão, consegui tudo. Foi uma briga. Até que a gente conseguiu de reviver o Campeonato Santista e trouxe todo o charme de novo e assim, nós percebemos que não só o pessoal do Saldanha gostou de participar, achou importante, teve gente de fora querendo vir nadar o Campeonato Santista de tão legal que estava. Mas até ele nascer, com perdão do trocadilho, teve um parto, né? Teve um parto que a gente teve que fazer, se marcar até 9 meses de preparativo, de convencimento, tudo, para o pessoal entender que realmente poderiam trazer alguns frutos, porque a natação santista, se ela não se alimentasse, ela estava indo para o fim. E qual que seria o fim? No meu ponto de vista, né? Eu respeito muito quem possa pensar diferente. O fim é a gente ter uma equipe só em Santos. Eu durante muito tempo, eu falava, a gente vai ter uma equipe só em Santos, que lastimável. Depois, graças a Deus, tiveram outras pessoas fazendo excelentes trabalhos. E hoje eu até estou meio por fora como é que está hoje, mas eu acredito que não tem uma equipe só em Santos, né? Através eu tenho certeza que de suor de muita gente. E eu lembro que você falava que isso ia ser ruim até para o Santa. Se tivesse uma equipe, porque o Saldanha, ele ameaçar o Santa era bom também. É bom para todo mundo, né? É bom para todo mundo. E outra coisa, o Santa, ele não precisava se preocupar com a gente. Hoje eu torço muito para o Santa Cecília, tá? Mas naquela época, não que eu não gostasse deles por conta de rivalidade de esporte, por possibilidade nenhuma. Mas ele era minha pedra no sapato profissional, de ganhar dinheiro. Porque quem não nadasse comigo ia nadar no Santa. E eu precisava de ter vitrine. E eu vi você perguntando para o Caco também se ficava chateado. Algumas pessoas eu ficava feliz, porque a oportunidade era excelente. Então a gente ficava feliz para a pessoa ir para uma oportunidade excelente, não tinha como evitar. E
E eu ficava chateado como gestor, gestor também. Oi? Ah, deu uma falhada aí seu vídeo. Eu ficava chateado como gestor. E, pessoalmente, eu ficava chateado com quem não queria ir. Muito atleta não queria ir. E aí o pai, a mãe, queria que fosse, por N circunstâncias. Chegava na primeira competição, a criança vinha sentar no nosso colo com a camisa do Santos. A gente abraçava com todo carinho. Então, nesses momentos, eu ficava chateado, mas a maioria, olha, estou indo com uma oportunidade melhor, vou ganhar uma bolsa de estudo. É uma das nossas funções. A gente não está lá só para fazer ganhar medalha. Quantos nós temos aqui no momento 38, a gente chegou a ter 50. Quantos desses não tiveram oportunidades melhores com a natação, né? Possibilidades, sem ser uma medalha? Né? Quantos não tiveram bolsa de estudo? Então, Marcelo, mas isso é uma coisa que eu queria falar, né, das bolsas, porque assim, vocês faziam milagres ali, né? Você até assim, acho que a sua capacidade como gestor era incrível, né? De conseguir ter. Eu achei umas matérias, depois eu te mando suas gravadas, né? E o meeting na TV que estava, e as bolsas, que não era em qualquer escola, era no COC, no Carmo. No COC, no Carmo, a Wizard. Bolsa de inglês. Então, assim, quantas pessoas que estão na live que não tiveram essa oportunidade e talvez hoje, assim, o que isso desdobrou na vida dessas pessoas, né? E era uma coisa que eu acho que vocês faziam até para tentar que a gente ficasse lá, e não, porque o Santa tinha escola, né? O objetivo era justamente esse. Era que o pessoal ficasse lá. Então, eu precisava do pessoal lá. Então, eu tinha que arrumar bolsa de estudo para o pessoal não sair. Por que você vai sair por causa de bolsa de estudo? Por isso, não. E a gente arrumou, teve um ano que todos os nossos atletas, todos eles, tinham alguma bolsa. Ou integral do COP universitário, ou 50% da Wizard, mas toda a nossa equipe tinha. Porque tinha algumas pessoas que, não, eu não quero, porque eu quero estudar no lugar tal, e é isso que eu quero. Então, a gente passava para o próximo. Tinha um ranking, e isso fazia parte do negócio da natação. Do negócio, depois por trás, que eu falei, toda a parte de sangue, emocional e tal, de trazer natação, mas eu posso falar para você, até tirando um pouco o romantismo de lado, isso é um pouco, era do negócio mesmo, a gente tinha que ofertar coisa para ter o público na mão. Galera, então eu acho que a gente fugiu um pouco dos planos. Sim. Quem não agradeceu, agora é a oportunidade de vocês agradecerem. Eu tô vendo um monte de gente mandando, porque eu acho que às vezes, né, talvez a gente fosse muito criança para entender. Hoje eu olho para trás e eu falo, caramba, foram muitas coisas muito legais. E de coisas, além, voltando um pouco para a parte da natação, né, de coisas que eu lembro que você falou lá atrás e até hoje, uma delas é de comemorar, né? Eu lembro que você, quando eu era petis, você falava para mim, comemora quando você melhorar seu tempo, porque depois vai ficar difícil. E eu, não gosto de É comemorar. verdade. E assim, é uma coisa que eu falo, cara, o Marcelo tava muito certo. Eu lembro disso. Outra coisa que você falou muito para mim você é menina, você nada bem, uma hora os meninos vão ganhar de você e você precisa aceitar. E eu, não quero perder de menino. E aconteceu. Então, é uma coisa até que eu falo pro Caio, né? Assim, às vezes você vai falar e os atletas na hora não vão perceber, mas isso vai ficar na cabeça deles. Tipo, anos depois, eu lembro das coisas que você me falou, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito legal do treinador, né? Essa oportunidade que ele tem de marcar tanto a vida dos atletas, né? Mas sabe que a gente tem uma responsabilidade, nós técnicos de natação, a gente tem uma responsabilidade que muitas vezes a gente não tem noção do poder da nossa palavra. Já teve mãe que chegou para mim e falou assim, olha, eu queria pedir um favor, vim aqui só para pedir um favor para você. Pois não. Manda meu filho comer legume, e fruta e legume. Então, assim, tá bom, vamos quebrar esse galho. Mas, assim, por que uma mãe veio pedir isso para mim? Porque
porque assim, eu também quando dava treino para vocês, eu era novo, né? Eu também estava aprendendo muita coisa, hoje faria muitas coisas diferentes, porque hoje tenho uma noção do poder da palavra que um técnico de natação tem. Porque eu sei do poder da palavra que os meus técnicos tinham sobre mim, né? Então, a gente tomar cuidado nas coisas que fala. E tem coisas absurdas que a gente fazia que hoje eu não faria nunca mais. A gente enchia, o Capo fez muito isso, ele enchia um ônibus de mirim petis. 40 moleque de 10 a 12 anos. E saía para levar para uma competição. Olha que coisa maluca. Que coisa maluca. A possibilidade de dar errado isso. E não dava, porque Deus estava sempre do nosso lado. Mas a possibilidade de dar um problema com 40 moleque num ônibus, viajando, dormindo em alojamento. Então hoje hoje não dava certo. Eu procurava, não sei se você lembra, eu procurava fazer tudo certinho. Quando a gente ia viajar, pessoal, eu deixava mais uma cartinha além dessa. Nós vamos sair tal hora, as pessoas vão nadar essa prova, tal dia, tal hora, o melhor tempo dele é esse, da hora nós vamos recolher, vamos ficar no hotel tal, endereço tal, que era justamente para dar segurança para os pais, né? E, bom, eu vou ter que falar, né, do fatídico treino, da chinelada, que acho que todo mundo lembra. Eu acho que não... Eu não lembro muito, assim, mas eu sei que era assim, tinha que fazer um tempo e se não fizesse e tal... eu não vi problema nenhum nesse treino, né? Mas eu não sei se você se arrepende, se Mas você... eu quase tomei uma chinelada de uma mãe. Conta aí. Porque assim, Bia, eu tinha que fazer coisas diferentes. A gente tinha que fazer coisas diferentes, né? Desde a gente dar aula até 9h30 da noite, dançando terra samba, eu e o Caco, para agradar, né, o pessoal, a fazer treinos diferentes, né? Aí o pessoal vai lembrar vários aí, o pessoal me ajuda a ler aí o treino Big Brother, e o treino, né, fazer flexão ANS, enfim. E esse da China, não sei de onde que eu tirei essa ideia, de que, pessoal, eu falei, olha, amanhã todo mundo tem que vir trabalhar, treinar de chinelo. E o pessoal veio de chinelo. E eu não contei, né, o que tinha que acontecer. Então, olha, você, Beatriz, você tem que nadar para 1,10. Quem é seu parceiro? Seu carrasco. Eu falava, quem é seu carrasco? Você escolhia o seu carrasco. Se você... Aí a gente deixava aquela menina com o menino com o menino, para não... E aí, se você não fizesse 1,10, o seu carrasco tinha que dar uma chinelada em você, por trás. E no começo, a chineladinha era assim, né? Até que acontece? Você começar a fazer muita força, você perde um pouco de coordenação motora. Eu lembro de uma vez que o pessoal ficava orgulhoso porque eu mandei escrever o nome do quadro e o pessoal escrevia todo torto, que não conseguindo por causa da coordenação, e o pessoal estava orgulhoso disso. Mas voltando ali para a chinelada. Até que veio uma chinelada um pouco mais forte. Aí o cara olhou para trás, assim, olhou para o outro e fez assim, beleza. No final no final, o pessoal já estava trazendo o braço aqui atrás e pau! E aí, e aí virou, no momento virou festa, né? Mas depois eu tive que me retratar para a diretoria, para a mãe, que nunca eu bati no meu filho volta do clube com uma chinelada na bunda. Então, são coisas que realmente era meio doido e não faria mais, não, né? Assim, tudo que você falou, né? Pontos positivos, pontos negativos. Como é que foi o fim, né? Como é que foi aquele momento em que você decidiu parar de dar treino? Foi muito difícil ou não? Foi tão difícil que foi um processo que depois foi fácil, né? A decisão final. Olha, Bia, para mim não foi muito difícil. Eu não vou discordar de você quando você falava que eu pensava um pouco na frente. Assim como eu fui desequalizando eu parar de nadar, eu fui parando de nadar aos poucos, eu fui deixando de ser técnico de natação aos poucos, tá? Desde quando nós terceirizamos lá a equipe de Saldanha, equipe não, o departamento aquático de Saldanha,
me incumbiram de ser coordenador e me incumbiram de ser presidente da cooperativa. Então, eu tinha muito negócio. E eu estava vendo que aquele negócio não ia mais. Falando em visionário, eu lembro que eu falava muito do Caco, coisa que não existia na época. O Caco deve lembrar, com certeza ele vai lembrar, que ele é minha memória. Eu falava, Caco, vamos botar uma barraquinha na areia da praia e vamos dar treino para o pessoal que quer correr. E a gente tinha nosso dia inteiro corrido, a gente acabou não fazendo isso. Mas olha como a gente era visionário, né? Ninguém fazia isso. A gente não sabia nem se podia fazer. Mas enfim, a gente não fez. E eu já estava vendo que o negócio não estava andando. E eu já estava... Aí você vai acumulando, né? Assim como uma coisa que vai... Um ciclo virtuoso tem um ciclo vicioso, né? E aí você vai para uma competição e aquela história do começo da live, o pessoal amarela, e aí o outro não deu certo, e aí você tinha que se desgastar muito para provar para a diretoria do Saldanha que era um bom negócio fazer bastante coisa para a natação, que era renda para o clube, que dava lucro. Eu suava, mostrava números, gráficos, porque a natação dava lucro para o clube. Só que tinha um monte de gente que queria piscina, do contra, enfim. Então, eu fui desequalizando também essa parte de técnico de natação, porque eu tinha que tomar cuidado da parte de trás também. Então, eu tive que me ausentar mais tempo dos treinos para procurar a bolsa de estudo. Aí a bolsa de estudo não ia ter que procurar outra bolsa de estudo, não era suficiente, precisava mais, precisava procurar patrocínios. E aí não dava mais, vamos ver outra piscina para treinar. Então, enquanto o Caco também segurou umas buchas grandes de ter que dar treino de mirim a sênior sozinho, um monte de gente na piscina, porque eu tinha que sair dessa parte administrativa. Então, eu sempre tive um bom envolvimento com todos os clubes, né, com diretoria de todos os clubes, eu tive que sair, e aí vamos pro... Primeiro foi o Regatas, né? Vamos pro Regatas. E aí virou aquela festa, vamos pro Regatas, maravilha, aí o Regatas aconteceu o que aconteceu, e vamos pro Vasco. Só que eu já estava vendo que o negócio não ia mais. Né? E eu fui desequalizando. Tá? E aí, quando as coisas estão tudo indo bem, as coisas estão tudo indo bem. Né? E quando as coisas não estão indo bem, começa a aparecer alguns problemas que você não tem quando está tudo certo. E isso foi apertando o carro, né? E eu estava meio inconformado de estar num lugar que eu sabia que não ia vingar mais. Tá? E aí eu acho que eu fui o primeiro a sair. Eu já nem estava dando mais muito treino, avisei o pessoal, chamei os professores, avisei mais, aí eu fui ser coordenador na Academia Fit Santos. Né? E aí eu comecei a história tudo de novo, né? Com a natação. Com muito prazer, né? Foi muito legal ser coordenador lá na Fit Santos. Mas então talvez para mim tenha sido menos dolorido, porque eu não estava na data final, né? Não estava no deadline, eu fui desequalizando. E do que você sente falta hoje em dia? Eu gostaria de dar treino de novo, por hobby. Mas eu gostaria de dar treino para quem me convencer que tem sangue, quer e acredita em mim. Eu acho que a gente investiria tudo de novo em relação... Eu ia ter que estudar tudo de novo, né? E eu acho que eu investiria tudo de novo em alguém que falasse assim, eu quero, eu acredito em você e eu acredito em mim, ou uma equipe. Eu gosto de ter equipe, eu gosto de ter gente para eu gritar. Eu falei na live, acho que não sei qual live que eu falei, que prazer que eu tinha de ver essa galera chorar, que prazer que eu tinha de ver essa galera vomitar. Isso realmente me dá um prazer, porque aquela história de quanto maior o esforço, maior o sabor da vitória. Né? Então, eu tenho muito isso e eu mostrava isso. Sofra agora, porque vai ficar muito fácil quando você for nadar uma vez 100 metros. Né?
Não esperava que você falasse isso. Eu ia te perguntar, mas falei, acho que ele não tem vontade, mas legal. Eu não faria tudo igualzinho. A gente vai crescendo, vai amadurecendo e faria as coisas diferentes. Não faria tudo igualzinho. Mas ter uma equipe para eu judiar e ter gente que acredita e quer, porque é muito sedutor, né? Porque é legal você ver uma pessoa, não só na natação, não só no esporte, até na arte, enfim, é muito legal você ver uma pessoa correr atrás, lutar, batalhar e conseguir o objetivo. Tá? Isso me emociona. É isso. O pessoal tá perguntando aqui se vale pro Master, nos Para comentários. eu quê? Para eu dar treino para o Master ou dar? Para dar treino. Pelo que Dar treino é mais fácil do que nadar. não tem nada. Eu dar treino para o Master. Oi? Você não nada mais hoje em dia? Bia, eu não tenho vontade. Sério? Eu não tenho vontade de nadar. Sabe por quê? Eu treinava demais, né? Eu socava demais. Eu nadava muito forte. E eu era muito leão de treino. E hoje eu caio na água. Eu tentei recomeçar algumas vezes. E o pessoal fala, vamos nadar, Márcio, você vai ganhar medalha. Eu não quero mais medalha, já dei todas as minhas pro tio Barba, né? Não, você vai ganhar, eu não quero ganhar de ninguém, eu quero perder e dar um abraço no meu concorrente. E confesso que eu gosto até de competir, mas as poucas vezes que eu tentei voltar a nadar, talvez eu volte, viu? Talvez eu volte. Daqui a pouco eu estou me aposentando, daqui a pouco, quem sabe, eu volto. Mas eu caio na água, o pouco que eu nado, eu falo, o que eu estou fazendo aqui? Tipo assim, se não for para levar a sério, não vou fazer. Né? Se não for para fazer negócio forte, ter resultado, eu treinava com um objetivo específico. Eu vi o Paulinho falando na outra live, que eu corria falando 59, 59, 59, 59. E hoje eu vou treinar pensando em quê, né? Uma medalha, a mim não encanta mais. Uhum. Né? Em ganhar de um concorrente, eu não quero ganhar dele, eu quero abraçar ele. Né? Mas, legal. Assim, por prazer do ambiente, porque um dos lugares que eu me sinto melhor é em natação competição de master. Porque eu me sinto muito reconhecido, o pessoal me dá muito valor, né, nesses ambientes de natação de master. E isso massageia meu ego enormemente. Até que, quando eu vou nadar, a pessoa fala, o Marcelo vai nadar, que nem o Cordani, né? O Marcelo nada super bem, vamos ver o Marcelo nadar. Essa pressãozinha me desencanta também. Porque você vai ganhar. E se não ganha? Né? Então, essa pressãozinha de que o pessoal quer ver o semestre nadar, e aí vai ver que eu não estou no mesmo preparo físico. Então, é uma exposição que, embora é um ambiente super gostoso, eu falei, olha, o que eu tenho vontade? Ir para a competição de Master, ir para o balizamento, e a hora que chamarem a sério, eu vou embora. Isso eu tenho vontade. Mas sabe que você fala, me lembrando, assim, atletas olímpicos que eu entrevisto às vezes, né? Porque, por exemplo, eu não tenho isso, eu gosto de competir até hoje, porque eu acho que eu não competi tudo que eu precisava. Você também. O Edivaldo Valério me falou isso numa entrevista que eu fiz com ele. Grandes nadadores, então realmente é porque você deu tudo que você tinha para dar, né? Sim. Teve resultados, né? Ó, falta 40 segundos. Eu queria pelo menos que a gente conseguisse dar um tchau direito. Posso começar mais uma? Claro, eu estou à disposição, Bi. Tá bom. Estou para você, estou curtindo. Eu achei que ia ser mais difícil. Não. Difícil era os treinos. Falar é fácil. Eu vou encerrar, então. Como é que você falou pro Caco? Fala aí de novo. Os fortes ficam. Como é que você falou? Fortes ficam, isso aí. Os fortes ficam para a dobra do treino aqui, então. Pera aí. Isso.
Ernesto entrou aí. Já te chamei, Marcelo. E- Eu demorei um pouco porque eu estava publicando a outra, que eu consegui salvar direto dessa vez. Então vai ficar aí, se você quiser mandar para alguém, a gente quiser rever. Legal. Alguém comentou alguma coisa de 1100 aqui, eu não sei se era uma piada interna. O que é essa história? Quem foi que postou? Isso. Eu não sei se foi o Paulinho que mandou, mas enfim, quem mandou alguma coisa aí, manda de novo, da, de nadar Esses mais. treinos malucos, nossa. É, algum treino maluco aí. Mas conta. Deixa eu pensar aqui. Aliás, se alguém quiser mandar. Aqui, 1100 é o volume de treino dele. Isso no Ah, máximo? sim, é. Ah, é o Ciliprandi. É o meu técnico virtual quando me aventuro a ir nadar. Então, 1.100 é o meu limite. Mais que isso já não rola para mim. Então, e é isso mesmo. Legal. 1.100 ou 25 minutos, o que der antes. E o Gustavo perguntou ali, 800 metros de costas. Olha, deixa eu falar, sempre falou 800 metros de costas. Eu lembro dos meus primeiros, eram 4 itens do treino do Júnior, né? E tinha alguns clássicos que a gente já tinha, eram 3.800 a 60% de costas, descansando um minuto, e eram 3 séries de 8 de 100 a 80%, descansando 10. Então, o treino, o começo era, o aquecimento era esse. Então, eu fazia um minuto e tinha que nadar 8 de 100 para 1,10, para 1,20 de intervalo, descansando para 1,10. Um minuto entre as séries. E, e doía, viu? Já começava assim. Às vezes eu pedia 8 de 100. Ah, deixa eu falar também uma coisa que era muito legal. A gente fazia muitos testes com vocês. Vocês mal sabem, mas eu e o Caco, a gente testava muito vocês. E a gente descobriu um monte de coisa. E a gente queria entender as coisas. Eu lembro de uma vez, a gente pegou uma bíblia da fisiologia, não sei se existe ainda, era o Maglicho. Ele falava que o limiar do atleta era 73%. E a gente falava, eu não posso trabalhar com 73% com o Anderson e com o Calão. Porque 73% o Anderson está soltando, está nadando devagar, e o Calão está morrendo. E a gente começou a fazer vários testes, e eu pautava, colocava em gráfico, fazia uns gráficos mirabolantes. E aí, o que eu fiz? Eu juntei todo o limiar de todo mundo, cada um tinha o seu, do Calão, se não me engano, era 58%, do Ruizinho, acho que era 84% de limiar aeróbico. Quando eu joguei tudo no gráfico e pedi a média, quanto que deu? 73. Tá? Então, assim, a gente descobriu muita coisa na prática com vocês. Uhum. Isso é muito legal, né? Lembro do Paulinho. Paulinho falou que foi o Danilo que nadou com detergente na perna, mas ele também nadou. Porque a gente queria diminuir a tensão superficial. Em vez de raspar, diminuir a tensão superficial com detergente. E essas coisas gostosas que a gente fazia, né? Não sei nem por que eu entrei nesse assunto. Então, tá bom. Vou deixar o pessoal perguntar mais, então, aqui. Ou se você quiser contar. Então, vamos falar do meeting? Vamos falar do meeting. O meeting foi a coisa mais gostosa que eu fiz como técnico, gestor, o que for. O Eduardo Silva, que hoje é diretor da Tribuna, eu conhecia ele da minha época de atleta e ele falava, Marcelo, tem um sonho de transmitir uma competição de natação ao vivo, só que é quase impossível. Eu falei, não, senhor, vamos fazer. Tinha que ter alguns critérios, porque não dava para fazer uma competição de natação do Santa Cecília com Saldanha. Não ia ter graça. Então a gente foi para o apelo da escola, coisa que a TV Tribuna achou fantástico. Só que tinha que ser para um leigo de natação assistir, ou seja, quem não entende nada de natação tem que assistir, e tem que ter contagem e o pessoal acompanhar quem vai ganhar. E tem que ser rápido. Falei, ótimo, nós vamos fazer isso. A gente fez os campeonatos estudantis, que era seletiva para o meeting. E então, o que a gente criou? Tem que ser. O tempo era secundário. Em algum momento do meeting, eu falava assim: eu não quero nem cronometrista.
Eu quero só giro de chegada. Porque assim, quem entende de tempo de natação, se você for ver o público, é muito pouco. A maioria do pessoal que assiste o Corpo em Ação não sabe se 30 segundos de 50 metros costas é bom ou ruim. Uhum. Então, qual que é a ideia? Vai, volta, bateu a mão, ganhou medalha, entrevistou e quem ganhar mais medalha, beleza. E ficou muito gostoso, né? E durou 10 anos. O primeiro foi no Saldanha, eu tenho quase todos eles. Eu não sou um youtuber como minha esposa. Sigam a minha esposa lá no YouTube, Lara Matos, tá? Ela fala sobre liderança, mas eu não sou um youtuber, mas eu tenho uns vídeos do meeting, tipo contando a história de 10 anos em 2 minutos e tal. E até que a gente coroou o meeting, os 10 anos de meeting, lá no Santa Cecília, com placar eletrônico, que a Bia fez, a Bia e mais 7 parceiros fizeram a primeira série de demonstração. Foi uma delícia. Aí terminou porque teve que entrar o É de Casa. Ia para tarde e tal, teve que entrar o É de Casa, aí depois virou outro negócio com o estudantil, né, sobre esportes coletivos. Mas é uma coisa que você falou que dá saudade de fazer. Esses eventos dão muita saudade de fazer, Bia. Esse campeonato santista, campeonato estudantil, o meeting, então, era uma delícia. Saía de lá glorificado, assim. Era tenso, tinha que dar certo, né? Ao vivo não podia dar nada errado. Mas eu faria de novo, sim. Muitas coisas diferentes, mas faria de novo, sim. Sabe que enquanto você falava, talvez, não sei se meu irmão tá pensando a mesma coisa que eu, mas é mais uma coisa que você foi visionário, porque hoje, na natação mundial, né, a própria FINA sofre um pouco, porque a competição de natação ela é muito para um público especializado, né? Você vê semifinal, final, Hum, 200 borbo, 800 livre, tipo, enche um pouco o saco. E eles estão começando a criar hum, algumas ligas, competições diferentes, que tenham um formato mais legal. O próprio Raia Rápida, que foi feito no Brasil. Então, mesmo isso, hum, você já lá atrás, uma coisa que está rolando agora, né? Já tinha essa hum. visão que realmente uma coisa que seja legal para a TV, porque é importante também, né? Vai saber que se alguém não começou a nadar porque assistiu isso, né? Não, eu tenho certeza, Bia, que tem gente, eu tenho certeza não, eu sei que tem gente que voltou a estudar para poder participar do meeting. Voltou a estudar, porque eles tinham abandonado a escola. Né? Isso é mais legal do que você dar uma medalha. Sim. Né? E isso teve uma raiz. Teve uma época que tinha o Meeting Mesbla. Não foi da minha cabeça só, né? O que vem da minha cabeça vem de alguma raiz. O Meeting Mesbla. O Meeting Mesbla era competições igual, muito parecido, 50 metros. Aliás, era mó dinheiro gasto para botar os 8 melhores do país para dar 50 metros. Quem ganhava, ganhava acho que US$ 1.000, alguma coisa assim. E, e eu fui num desse. Uma delícia, né? Porque era tudo do bom e do melhor, com patrocínios 1.000, e eu nadei 50 costas, não sei nem quanto que eu fiz, mas valeu a experiência. Numa dessa tem até uma história interessante com o Gustavo Borges. O Gustavo Borges ele é do interior, ele estava novo no Pinheiros, e ele queria ficar com o pessoal do interior, do litoral, do interior, né? Ele já conhecia ele desde pequeno. E a gente falava, pô, Pirulito, ele chamava ele, não sei se chama ele Pirulito ainda hoje, né? Mas falei, você vai ganhar esse US$ 1.000, você vai ganhar. E ele, não, que isso, tem muita gente boa. Se eu ganhar, eu vou pagar a churrascaria para vocês. Acho que era Piracicaba, algum lugar assim. Falei, então tá bom. E aí tava eu e mais 3 ou 4 do Saldanha. E ele foi, ganhou a prova, ganhou os US$ 1.000. E ele levou a gente para a churrascaria à noite. A hora que o técnico dele ficou sabendo que ele não foi jantar com a equipe, porque ele saiu com a galera do Saldanha e pagou a churrascaria para todo mundo, o técnico quase matou ele. Cara, que história boa, Marcelo. Nossa, incrível, muito legal. É, Que ano que foi isso, mais ou menos, assim? eu acho, Bia, que foi 89. Foi mais ou menos naquela época lá que eu estava começando a despontar. Ele tem outra história do Gustavo Borges. Teve um fim que eu no Inter, Campeonato Brasileiro
master não, absoluto, né, de todas as idades. E ele foi, ele foi nadar 200 metros, Gustavo Borges. Aí ele ficou em 25º, ele olhou pra gente no balizamento, né? E ele falou, ó, vocês ficam tudo tomando suplemento aí, tomando bomba, alguma coisa desse jeito aí. Também eu vou tomar aí, vocês vão ver o ano que vem. E ele ficou em 25º de 200 metros, né? Eu devo ter ficado em 24º. E aí ele foi para os Estados Unidos. Quando ele voltou, parece que ele já tinha crescido meio metro dele. Impressionante o que ele cresceu, espichou de tamanho e de nado lá nos Estados Unidos, né? Hoje eu vejo que ele é um dos caras que tinham nado de crawl mais perfeito que eu já vi nadar, e tive o prazer de ver ele bater o recorde mundial na piscina do Rio. Histórico, histórico. Um estilo perfeito. E a foto que eu postei do Massura, né? E aí foi que comentou, alguém no grupo comentou que o Massura gostava de te ver nadar, né? Acho que o Mirko falou isso. Conta essa história. O Massura, para quem não sabe, né? Ele foi olímpico, nadava costas no revezamento medley e também estava no Heavy 4% livre, que foi a cursa mundial. Então, um cara fera aí. O Massura, eu vi ele nadar para 51 de 100 costas. É um tempo absurdo. Ele estava entre os melhores do mundo, 51 de 100 costas. Acho que hoje é muito bom, né? E isso faz muitos anos, né? Sei, o Caio me fala aí, quantas pessoas no Brasil hoje nadam para 51 na curta de 100 costas? Não devem ser muitos, né? Aí eu, né, nadador de costas, fui descer e fui conversar comigo. Falei, Mico, porra, sensacional, parabéns, maravilhoso. Enfim, ele falou, não, parabéns para você. Quantas vezes não levei esse menino para o Internacional, para o Saldanha, só para te ver nadar, só para ver você fazer saída, né? Porque aí ele trouxe o elogio de volta para mim. E isso para mim foi como se eu tivesse feito 51 também junto com ele, né? Realmente foi uma delícia. Legal. Eu lembrei de uma coisa, que eu tenho até uma foto, o Carrega tem uma foto desse dia, que foi quando vocês conseguiram levar o Rogério Romero para dar uma palestra para a gente, um dia antes da Copa Almirante. Né? Foi no dia do meu aniversário, inclusive, de 13 anos. Saudades. Como é que foi isso? Você também competia contra ele? Porque eu acho que foi você, né, que conseguiu fazer a ponte ali. Não lembro se fui eu. Dessa vez a parte por trás, eu não lembro se fui eu. O Caco, cadê minha memória? Tá aí, minha memória? Minha memória vai lembrar quem é que fez esse lobby aí. Mas o Rogério a gente não teve tanto engraçado, né? A gente nadava as mesmas provas e eu tive muito mais contato com o Gustavo, enfim, né? Do que com o. Como é o. Esqueci o Rogério, né? Eu até que não tive muito contato, foram muito poucos os contatos. Mas realmente ele, pelo porte que ele tem, né? E pelo que ele nadava, eu não achava ele o nadador de costas mais perfeito do mundo, mas os resultados que ele tinha realmente eram fantásticos, né? Então, justamente porque ele não tinha um nado perfeito como o Massura, por exemplo, ou como o Gustavo Borges no crawl, então os resultados sobressaíam muito mais. Eu lembro dessa foto, sim, acho que eu tenho, né? Legal. O Caco colocou aqui que foi o Rui e o Peter, que acho que fizeram aí a... Deve ter sido sim. O Rui, ele tinha muita influência aí com a galera. Legal. Bom, pessoal, peçam mais histórias aí. O Pimenta escreveu várias vezes aqui alguma história do Amadeus que ele quer que você conte. Eu não sei qual é, Pimenta. Se manifeste aí, que a hora é agora, tá? Eu já sei o que ele quer. Tá. Eu já sei o que ele quer. Ele quer que eu fale que eu estava incentivando o Matheus numa série e falei uma das bobagens. Aliás, falar bobagem, fazer bobagem é comigo mesmo, né? O Caco vai lembrar de algumas aí, inclusive, bom, e aquela história que nem você falou, eu vivendo a série junto com o pessoal, o Amadeus fazendo uma série e ele não aguentava mais, e eu forçando ele, e ele não aguentava mais.
Aí a mãe dele é super religiosa, super, né? Aí eu falei, Mateus, agora já tá no inferno, abraça o capeta. Nossa, e a mãe dele quase rolou daquela quebrada que eu vi. Ouvi um falando isso pro filho dele, o filho dela. Nossa. Você São falava, muitas, muitas. Oi? você falava muito isso. Então, qual que era a raiz? Eu treinava cedinho, aí dava aula, depois fazia o treino novamente à tarde. E quando dava tipo 6h30, 7 horas da manhã, que eu estava morrendo, pô, eu só funciono umas 3 horas depois que eu acordo, né? Aí o Júnior, você conheceu o Júnior, não? O Júnior Júnior Negão, conheci, ele deu treino que é de Maceió. pros meus. Ah, não, o de Maceió eu conheci ano passado com o Caco. Ele, ele chegava às 6h30 da manhã, já babando. Bora, capeta! Nossa, que me doía na alma, porque eu estava dormindo praticamente ainda, e ele já falava assim, então vamos lá, se troca e der 3 séries de 8 de senha, dá 80%, e aquilo me doía meu ouvido, né? E aí eu tinha que descontar em alguém. Eu tinha que descontar nos atletas isso, né? É isso. Ai, bom, Tem mais O histórias Amadeus aí eu que o acho. pessoal pediu? Quem que entrou, Caco? Amadeus? Não, o Amadeus, assim, eu não sei se alguém tem contato dele, até seria super legal, mas eu nunca mais, assim. O Júnior, meu ídolo, tá aí, ó. Tenho dois ídolos, o Caco e o Júnior. O Neno também, viu, Neno? Mas o Júnior me judiou mais, dou um valor enorme para ele. Eu contei muita história de você aqui, viu, Júnior? Conta então mais uma dele, vai, já que ele entrou agora. Do Júnior, as séries que ele mandava, ou as séries, o que ele gritava no meu ouvido. Tinha séries que eu não. Nossa, ele mandava fazer. Era assim: primeira série tinha. Era essas que eu falei, né? 8 de 100, ou 3 séries de 8 de 100 a 80%. Depois tinha uma série de perna, que aí matava. Tinha que fazer com nadadeira, sempre acho que uns 2.000 de perna. Depois tinha uma parte nadada e técnica. E depois o pau comia. Então, essas séries que eu aprendi a judiar dos outros aí, ele era muito bizarro. Você tá ouvindo aí, né, Júlio? Você era bizarro, porque você fazia a gente nadar 3 séries de 8 de 100, alguma coisa nesse gênero, a 98,75%. E eu estudei pra caramba fisiologia, estudei um monte de coisa, Júlio. Até hoje eu não entendi por que que tinha os 75% lá das séries. O importante é que eu fazia, o importante é que deu certo, né? O grande responsável por me mudar de patamar na natação foi esse cara aí. Legal, legal. Que mais, pessoal? Perguntem aí. Da minha listinha aqui já foi quase tudo. Eu vou. Lembrei de mais uma, Marcelo. Do livro, né? Então eu vou mostrar aqui. Eu tenho essa versão aqui que é ainda sem a capa, né? Mas já tinha. Tem uma história que eu não vou mostrar. Como que foi a ideia de fazer esse livro? Assim, conta um pouquinho pra gente. Ô, Bia, eu agradeço muito por ter sido apresentado para o Daniel Goleman. Daniel, não fui apresentado pessoalmente para o Daniel Goleman, mas apresentado aos livros dele, tá? Sobre inteligência emocional logo cedo. Então, é um livro que eu não devorei. É um livro que eu digeri. Fui devagarzinho e fui entendendo e ele conversou muito comigo, tá? Então, eu recomendo para qualquer pessoa ler qualquer coisa sobre inteligência emocional. Tem o primeirão dele, que é o Inteligência Emocional Só, que é a Bíblia, né? Para mim é a Bíblia da inteligência emocional. Depois tem N variações, inclusive estou me formando agora na engenharia e o meu TCC foi baseado como
como o uso das técnicas da inteligência emocional pode influenciar a gestão de pessoas. E isso, para mim, fez muita diferença. Você saber o que você está sentindo, saber que as emoções são boas, até as emoções que a gente não gosta de sentir são boas, saber que, acho que eu falava isso muito para vocês, que ter medo de competir, de medo de perder, é a melhor coisa que um atleta pode sentir, porque o medo, para mim, é a principal emoção que o ser humano foi ocasionado, ou melhor, como é que eu vou explicar? A principal emoção que foi responsável pela evolução da nossa espécie. Porque se não fosse o medo, a gente não tinha inventado fogo, a gente não tinha descoberto que poderia viver em caverna, não tinha inventado as armas para se proteger dos animais, e assim a gente seguiu. Então, como eu falei para você, eu achei que fosse mais fácil falar aqui, né? Já falei televisão ao vivo, já falei para uma galera toda, e falar para o celular eu nunca tinha falado, então gerou um estressinho e deu um medinho. E eu sei que o medo é bom. Se o medo não fosse bom, eu não tinha me preparado com algumas coisinhas que, se você não perguntasse, eu queria falar, tá? Então, saber que saber que emoção que a gente está sentindo e o que a gente pode extrair dessa emoção. A ansiedade é excelente, o medo é excelente, a raiva é excelente, que é isso que eu queria trazer para o pessoal. Antecipar. Você vai ficar ansiosa na hora da prova? Fica ansioso, mentaliza a sua prova agora, você vai ter as mesmas sensações. Então você já sabe pelo que você vai passar. Você já sabe que seu coração vai bater mais forte. E eu confesso que eu usei, quando eu estava sendo mais difícil manter os meus resultados, eu consegui bons resultados na manipulação emocional dos meus adversários. Aqueles que eu sabia que tinham um pouco mais de medo. O Basura já teve medo de mim. Se ele tiver aí, ele não vai saber. Mas como é que eu sei? Ele e o Thiago Mauri Orso. O Thiago Mauri Orso está no Brasil? Alguém sabe? Se tiver, fala aí. Porque a gente nadou nos Jogos Abertos e Jogos Regionais, Jogos Abertos, e eu não aguentava mais. Eu já estava cansado, estava fazendo turno, a gente nadava 7 provas, mais 4 revezamentos. Fiquei 10 anos ganhando medalha nos Jogos Abertos, ganhando revezamento de Jogos Abertos. Sempre variava ali quem nadava o peito, o borboleta e o livre, mas eu fiquei 10 anos nadando nos Jogos Abertos, outra coisa que eu me orgulho bastante. E aí eu falei, eu vou ter que fazer uma pressão, porque eles são bem mais novos do que eu, né? E eu não aguentava mais, eu precisava ganhar as medalhas, porque a gente ganhava dinheiro da Prefeitura de Santos de acordo com o número de medalhas que a gente ganhava nos Jogos Abertos. E eu comecei a fazer uma pressão neles. Pô, deixa eu ganhar. Eu não estava aguentando mais. Eu falei, não, vou ficar aqui em quarto mesmo e tal, porque eu não aguentava mais nadar. Preciso ganhar dinheiro, né? Pô, pagar uma pizza para você. Só lero-lero, né? Naquela brincadeira e tal. Aí eu falei assim, ó, vocês vão ganhar, pode ganhar de mim longe, aí não tem problema nenhum. Aí eu falei assim, mas não dá mole para mim, não. Eu só vou deixar vocês ganharem. Mas não dá mole para mim, não. Aí passou 2 minutos e falei assim, ó, tô ficando bem. Eu disse tudo no balizamento. Tô ficando bem. Se eu descansar mais um pouco aqui, vocês vão ver. E aí eu comecei a crescer para cima deles. Falei assim, agora eu tô babando. Agora eu quero competir e ganhar de vocês. Aí eu acabei ganhando dos dois, acho que foi um ano antes dessa foto que você tem aí. Então, assim, eu usei algumas vezes, sim, essa aproximação, psicologia, porque não era nada profissional, né? Embora eu tenha sido profissional de atleta de natação, mas eu fazia isso tudo pelo pouco que eu aprendi e procurei passar para o pessoal também a aprender sobre as emoções, a se controlar e a usar isso na hora da prova
e na vida também, né? Eu acho que eu ganhei muitas medalhas junto com vocês por conta disso. Mas ganhei muitas medalhas também de gente que fala assim, poxa, graças a você e o Caco, eu não caí nas drogas. Então, isso aí, para nós, assim, é uma medalha até mais valorosa do que uma medalha, né, material, vamos dizer assim. Como eu soube gente que voltou a estudar para nadar o campeonato estudantil, né? E aí eu comecei a escrever um pouco das cartinhas que a gente passava para vocês, comecei a escrever e incorporou. Aí eu li um no Cobra, aí eu li outro e fui incorporando. E aí, eu não sei se nesse que você tem, que está encadernado, já fala um pouco das minhas histórias, porque eu dei para o Rui ler. O Rui é um pouco mais crítico, eu falei, Rui, lê e seja crítico, por favor. Aí ele gostou, fez algumas considerações, ele falou assim, agora eu colocaria histórias suas, né? Justamente sobre inteligência emocional. Eu não lembro de algumas agora, mas eu não sei se esse que você tem aí já está contando algumas histórias minhas aí. E aí ele ficou grande, eu tenho ele aqui também, ele ficou até encorpado, mandei para algumas editoras, umas se interessaram, mas eu não dei sequência, a maioria não se interessou e quem sabe aí, daqui a algum tempinho, quando eu me aposentar, eu resgato isso aí e dá certo, vamos ver. Eu sei que foi para site, Swim It Up, esse site, na Speedo, isso aí ficou no site da Speedo. Eu tenho esse print aí de eu seja um nadador inteligente no site da Speedo. Legal. Conta então essas histórias que você falou que separou aí no papelzinho. Se eu não te perguntei Eu algum. lembrei, eu pensei que o pessoal ia lembrar de mais treinos malucos. Eu lembrava do treino Carrasco, que você era o elemento surpresa e você tinha que escolher um para ser também. Né? Então, quem é agora? É a Bia. Bia, escolhe mais um para ser com você. Aí você não sabia se escolhia sua amiga ou sua inimiga. Eu tenho no Big Brother, que tinha o líder, tinha o eliminado, enfim. Tinha esse de escrever no quadro, que escreve aqui seu nome. Aí o pessoal escreveu o nome e aí soquei treino no pessoal, agora vai lá e escreve no quadro de novo. E a letra toda torta assim. E achei legal que eles ficaram orgulhosos de não estar conseguindo escrever. Né? Aí tinha algumas técnicas que vocês não sabiam que a gente fazia. Uma vez, estamos fazendo uma série de 20 de 50, alguma coisa assim, e eu estava conversando com a Mirna. Lembra da Mirna? A Mirna era uma psicóloga que tinha lá com Nossa, a gente. Resgatei ela. E eu conversando com ela, eu não conseguia dar atenção para vocês. Estava inconformado com isso. Aí eu, aqui, conversando com ela, e vocês ali na rádio, aqui. Aí eu parei, quando uma hora que vocês pararam naquele intervalo, eu falei, e aí, ficou muito bom agora, hein? Agora ficou legal aquele toque que eu te dei. A amiga olhou para mim e falou assim, o que você falou? Eu falei, com ninguém, é só para eles acharem que eu estou de olho nele, eu nem estava de olho em vocês. Né? Então, tinha essas técnicas assim. O Caio, talvez hoje já deva ter algumas técnicas dessa, né? Que faz só para se manter presente e ausente ainda, né? Sabe o que eu lembrei também dos eventos que a gente fazia? Vocês lembram das gincanas que a gente fazia? então, o pessoal comentou aqui da gincana. O pessoal falou aqui agora. Nossa, como eu era maluco com essas gincanas aí. Eu lembro de um fato, nossa, o pessoal trazia a avó de 90 anos, porque tinha que trazer a pessoa mais idosa. Eu lembro de uma que tinha que ter um animal. Não sei se o Tavares está aí, outro dia ele estava. Tinha que ter um animal. Qualquer animal. E o pessoal é muito criativo, né? O brasileiro é muito criativo. O que o Tavares fez? Logo no começo da gincana, coitado, logo no começo da gincana ele arrumou uma formiga. Ele falou, formiga serve? Eu falei, formiga é um animal? Então serve. E aí o que aconteceu? Se dava as provas, aí tinha uma hora, o pessoal corria atrás e depois tinha mais uma hora fazendo. Ele ficou 1h30 tomando conta da formiga, para a formiga não fugir.
ele te ver aí, ele vai lembrar disso aí. E as gincanas que a gente fazia era um negócio absurdo, né? O Fazia pessoal muita lembrou, prova louca. o pessoal lembrou do treino que se você pegasse no pé, pega na água que podia dar caldo se conseguisse encostar no pé. Ah, é verdade. Nossa, tá vendo? Não sei como não dava confusão. Porque, assim, a gente só tava um atrás do outro, né? Era um tiro de 25 metros. E, e eu, por exemplo, saía você e eu saía atrás. Se eu conseguisse pegar no seu pé, eu tinha que te afundar e dar um caldo em você. Porque senão, você ia. Aí o Caco ia atrás, pegou, e ele ficou com dó de você, eu ia lá e dava um caldo no Caco. Eu tinha essa vantagem também, né? Essa vantagem de eu podia pedir para o atleta fazer, se ele não soubesse, eu ia lá e mostrava como fazia. Isso eu acho que foi um diferencial para mim. Olha, faz a saída assim, assim, assim. Não consigo, então peraí. Aí eu ia lá e fazia. Então, desafiei bastante gente também, né? Eu mesmo, vamos lá, eu e você agora, né? Eu acho que isso a gente diferenciava em competições. Nossa, em competição também a gente inventava cada coisa, né? Aquecimento de luva, lembra disso? A gente botava uma luva cirúrgica para nadar. Nossa, E, e eu fui muito criticado porque eu fazia aquecimento. Caio, tem alguém hoje, algum técnico que dá aquecimento de sunga do lado na competição, faz o aquecimento, tá dando aquecimento de sunga ou mergulha com os atletas para fazer aquecimento junto? Se tem alguém ainda que faz isso, coloca aí. Mas o pessoal criticava, mas eu não estava nem aí, porque aquela história, se eu fizesse igual a todo mundo, não ia chegar a lugar nenhum, né? O pessoal era muito mais profissional do que eu. e o Eu pessoal lembrei da comentou maratona. também, Marcelo. Ah, Ah, fala, pode falar. não, aquela maratona de 12 horas nadando, coisa insana. Nadava 29 minutos, descansava um. E eu achava que não ia chegar ninguém, chegaram acho que 7 pessoas, né? 7 pessoas nadando 12 horas. Por isso que eu falo, quando a gente tinha um público na mão que acredita em você, 1.010 alunos, qualquer coisa que você fizesse tem público que dá certo. Qualquer coisa que você inventa. Tem uns absurdos. Vocês lembram? Alguém estava numa festa chamada Blackout com Linkout? Linkout era uma banda. Caco, me lembra aí, por favor. Era Nossa, uma banda, acho que do irmão do Joel, que era, cada um era para levar um amiguinho. Saiu uma briga, vocês lembram disso? Eu estava com meus filhos, era cadeira voando para todo lado. lembro disso. Você lembra disso? E aí, nossa, era cadeira voando. Nossa, gente, e aí teve um cara que quebrou o nariz, estava sangrando. Chegou a polícia lá 1 hora da manhã. Quem é o organizador? Eu fui para a delegacia. Fui para a Nossa, delegacia e aí ele queria que eu demonstrasse o que é aquilo. Eu falava assim, eu sou professor de natação, era uma festa para os alunos tinham que levar uns amigos, e aí segurança. Eu falei, segurança são os meus atletas, nem era, são os meus atletas master. Calão, Guerreiro, Thiago, Magrinho, Rodolfo, essa turma aí. Aí eu convenci ele e me mandou embora, mas eu podia responder esse processo aí. Depois disso, eu comecei a tomar muito mais cuidado com os eventos que eu fazia. Aí depois disso, nunca mais eu fiz eventos sem segurança. Porque se dá uma confusão num meeting de um pai brigar com outro, e eu lembrei dessa aí também, desse evento que a gente fez. nossa, é verdade. Eu acho que eu lembrei de tudo aqui. Ó, o Se eu pessoal, tiver mais aí para lembrar, falar. o Aqui pessoal, para mim não está aparecendo. Não estava atualizando, agora tá. o pessoal falou, Só Marcelo, falou. dos desafios fundo versus velô. Você lembra disso? Nem era desafio, né? Porque não tinha muita graça. O Velo ganhava sempre, principalmente quando eu nadava. Então, não tinha muita graça. Se fizesse revezamento de 4 de 1.500, talvez eles tinham chance, mas o Velo sempre ganhava, não tinha muita graça. Boa.
Ai, Teve ai. gente que nadou no fundo e teve gente que nadou no velômetro, né? Quem que nadou no... Teve gente que nadou tanto, um semestre fazia fundo, outro semestre fazia velô, acabava nadando dos dois lados aí. A Tássia. Tássia não falou nada até agora? Ela não Falou! falou de mim? Porque se ela falar, eu já sei o que ela vai falar também. O quê? Aline, Aline vai lembrar do apelido que eu dava para ela, que eu chamo ela até hoje assim. Tassiana, uma, uma vez, ela ia embora comigo sempre, né? Porque eu dava carona para ela. Aí uma vez eu esqueci ela lá. Uma vez. E ela fala que eu esqueci dela, eu esqueci dela várias vezes. Mas foi uma vez só, viu, pai? Ela falou Olha agora. lá. É, sabia? Mas foi uma vez só que eu esqueci dela, ela tá marcada até hoje. Olha lá, tiazinha. Encontro com ela hoje, chamo ela de tia até agora. Olha lá. Ó, o pessoal tá falando que o Velô perdeu 4 de 100, tá? Então, não sei. É, deve ter perdido uma. Que mais? Ah, lembrava quando tocava Jota Quest. Eu lembro disso de você, sabia também? Que você gostava? Jota Quest. Vou falar uma história do Jota Quest. Eu morava em São Vicente, de frente para a praia. Só que minha casa era a casa de todo mundo. E eu chamei uma galera. Quem tiver aí, ó, bota a mãozinha aí. Quem foi nesse Réveillon na minha casa que tinha a banda do Jota Quest a tocar em São Vicente. E eu era fãzão do Jota Quest, mas eu era fã deles antes deles ficarem famosos. E aí a galera pegou pilha, eu botei uma galera aí para entrar no camarote. Eu nunca entrei no camarote deles, mas a galera entrou e quem tiver, levanta a mão aí, bota a mãozinha aí. E aí foram para um Réveillon em casa. Aí tava Bidu. Galera, levanta a mão quem tava no Réveillon na minha casa. Marquinho tava. O Marquinho não, o Marcinho tava. Aí eu lembro que eu acordei de manhã, no dia primeiro, tava eu, minha ex-esposa. Aí eu olhei para um lado aqui, tava o Calão deitado. Aí do outro lado estava o Marquinho, Marcinho devia estar deitado, o Thiago Magrinho no corredor, estava todo mundo dormindo na minha casa toda. Só o Bidu que estava dormindo na praia. Então, esse foi histórico também. E aí o pessoal estava. Foi um Réveillon histórico. Uma dessas outras lives aí, o pessoal também lembrou desse Réveillon do Jota Quest. E a Tassiana, ela cansou de ouvir o Jota Quest aí por causa de mim também. De tanto que eu gostava dos caras. Né? A Tassiana tá falando aqui de Curitiba, que você invadiu a faixa de ônibus. Que história é essa aí, de Curitiba? Curitiba tava eu, ela e o Danilo. Aí eu tava. Não sabia dirigir muito bem, né? Então, e aí a gente tava dirigindo, acho que fomos de carro até lá. E realmente eu parei na faixa de segurança porque eu estava procurando semáforo, alguma coisa assim. E aí, a hora que eu me dei, eu fiquei parado um maior tempão, porque acho que eu comecei a olhar mapa, não tinha GPS, comecei a olhar mapa. E aí, eu acho que era um buzinaço e tal, quando eu fui ver, tava todo mundo olhando pra minha cara, que eu tava no meio parando o trânsito todo, no meio da faixa de segurança. Mas teve uma história, teve um, não sei se foi o Danilo, se foi a Tassiana, que tava um frio terrível lá em Curitiba, e eles enfiaram o pé, entraram com tênis, com calça, com tudo, num lava-pés, até a canela também. Tá, você lembra aí se foi você ou se foi o Danilo também? Tava terrível, ficou o dia inteiro com o tênis e com a calça molhada aí também. Boa. Que mais, pessoal? Perguntem aí. Pelo amor de Deus, quem é Tassiana? Foi o Carrega. Ah, foi o Carrega. Carrega também tem história, né? Ai, ai. Que mais? Ah, vou te perguntar uma coisa. Se ninguém mandar nenhuma Hum. pergunta aqui agora. Eu queria que você falasse da sua relação com o Caco. Um pouquinho. Nossa, peraí. Nós jogamos o colchão do Carrega pela janela do hotel, verdade. Nossa, eu era muito moleque. Sei que o Danilo fez, ele saiu.
E nós, acho que foi a ideia da Tassiana. Tassiana jogou o colchão dele jogou o colchão dele para fora do hotel pela janela. Essa Tassiana também era quietinha, eu vou te falar. Do Caco. O Caco foi, além de ele ter me deixado surdo por causa da moto dele, ele foi meu professor de dar aula e uma pessoa foi o que eu mais tempo trabalhei junto e que mais certo deu, porque aqueles que eu apertava, ele passava a mão. Aqueles que ele passava a mão, eu apertava. E algumas coisas eu era meio cabeça dura. A gente fala longe de cabeça dura, né? E eu tinha mania de ser indireto nas minhas questões. Aí uma vez o Caco me pegou por aqui, assim, do jeito que ele gosta. Né? Você já deve ter visto isso, né? Botou a testa dele na minha. Ele falou, moça, as pessoas não entendem o que você quer dizer. Seja direto. Isso para mim foi muito representativo, né? Então eu passei a ser mais direto, porque realmente eu querer que as pessoas entendam, as pessoas não entendem ou entendem do jeito que quer. Então isso para mim eu guardo para mim. E ele foi meu professor tanto de inspiração, de ter calma, de falar, de parceria, de sobressair de dificuldade. Realmente já falei isso para ele, é uma inspiração. Meu professor de vida e de ser professor também. Me ensinou demais. E foi o cara que eu mais tempo trabalhei junto e que mais me identifiquei. Se eu tivesse que voltar, escolher um parceiro, tive grandes parceiros na Carbocloro, na Citrosul, onde hoje eu trabalho lá, sou supervisor de operações. Tenho grandes parceiros. Mas o Caco é onde eu tenho mais... Ter calma, Caco? Sim, sim. O Caco, quando ele quer, ele transmite uma calma. Pelo menos para mim, ele transmite uma calma. Tá? Então, muitas vezes a gente saía... Não amo, não. Tá falando que eu amo ele. Só falo bem. Muitas vezes a gente saía em reunião, eu saía revoltado, ele me dava um aperto no meio da reunião e vice-versa. Então, a gente trocava muita ideia. A gente fazia reunião antes de ir para as reuniões. Né? Isso é difícil. Tá? Legal. Demais, gente. Mas o pessoal tá retendo bem. Tem 32 ainda aí. Então, o pessoal gostou. Legal, gente. Que mais? Tem mais perguntas, histórias? Tem as histórias que a gente inventava. Essa história do Paulinho, que a gente fazia vários testes com o Paulinho, né? De nadar 50 borboleta ou 100 borboleta, fazendo virada olímpica. De fazer ele nadar borboleta com 4 golfinhadas nos 400 medley. De fazer ele nadar o crawl nos 400 metros, respirando para os dois lados. Porque a habilidade que o Paulinho tem é diferenciada, a gente sabe disso, né? Então, a gente fazia muito teste com ele e ele aceitava, comprava a ideia e fazia. Qualquer coisa que você mandava fazer, ele fazia. Eu lembro que ele e a Juliana, eu fazia muitos testes com eles, porque botei na cabeça que eu queria que eles tinham que nadar costas com o braço flexionado. Porque perdia flutuação, porque dava contração muscular desnecessária que podia fazer falta no final da prova, um monte de teoria que a gente inventava. E o Paulinho e a Juliana a gente treinava assim, bastante. E teve uma competição, eu estava voltando de uma competição, cheguei tipo 8 horas da noite, quando eu cheguei estava tendo um fuzuê, Peter com o Mirko, o Paulinho, acho que o Caco estava nessa aí, e o Mirko estava bravo com o Paulinho. O Paulinho estava desrespeitando os atletas. Olha lá, quase deu pau. E desrespeitando por quê? O Paulinho nadava 200 costas, ele nadou, se não me engano, para 2,10, que ele falou outra vez aí, com o braço flexionado. E aí o
Pô, se ele tivesse nadando, soltando para 2:10, ele estaria maravilhoso. Eu acho que ele até baixou tempo nesse dia aí. E aí, se eu não chego na hora, pego os meus cadernos de anotação para mostrar para o Mirko todo o trabalho que a gente estava mensurando, ia dar rolo ali naquela hora, porque ele estava pedindo para desclassificar o Paulinho. E, então, o Paulinho tem essas histórias assim também, de tudo que a gente mandava fazer, ele fazia com muita facilidade. Nossa, É, eu lembro que a gente mandava, olha que coisa insana. Para quem está aí, não sei se tem alguém aí ainda que não é da natação, mas tem a raia da piscina, e quando tem mais de 3 pessoas, ou mais de 2 pessoas, a gente tem que fazer um rodízio, ficar nadando sempre com a corda do seu lado direito. E quando tem 20 pessoas num aquecimento de competição, é a mesma coisa. Puta, e o que a gente mandava vocês fazerem? Rodízio ao contrário, lembra disso? lembro. Coisa insana. Tinha gente que bateu a cabeça no outro, que mergulhou, não se ligou, esquecia. E assim era a nossa festa. A natação, para além de ser sedutora, era a nossa festa. Ó, outra coisa. Eu trabalhava na Carbocloro, saía da Carbocloro 6 horas da tarde, triturado, arrebentado de cansaço. Eu entrava para dar aula às 6:30 do Saldanha, dava aula das 6:30 às 9:30, eu e o Caco. Eu saía às 9:30 da noite, radiante, feliz, cheio de energia. Eu descansava dando aula. Né? Então, aquilo para mim era a minha... Dar aula era a minha terapia. Quem sabe eu volto a ter essa terapia aí? Quem sabe a gente não forma uma equipe de massa, vocês não vão precisar de 2 técnicos também. Hein? Eu gostaria, sim. Que legal. Ia ser muito legal. Judiaria menos de vocês hoje. Eu acho que não, viu? Eu acho que na hora que pega o jeito, ia ser sofrido, mas ia ser gostoso. Agora, eu vi no live do Caco, ele falou que o Marcelo passava a mão na cabeça e o Caco brigava, né? Mas, ô Tassi, responde aí, eu passava a mão na cabeça ou brigava mais com você? Tinha alguns aí que eu pegava no pé pra caramba, viu? Acho que o Danilo, a Tassiana. Porque, sabe aquela história de acreditar muito mais? Eu acreditava muito neles, né? E fazer eles acreditarem neles era um sacrifício. Né? O próprio Matheus Padeiro, se a ficha dele tivesse caído antes, que ele tem muita habilidade, ele ia ter resultados sensacionais. A gente sabia disso, do Matheus Padeiro e outros, todos nossos aí, né? Mas a hora que a pessoa cai na real que pode, aí o negócio vai. E tinha gente que acreditava desde o começo. Thiago Magrinho, ele entrou tarde na natação, ele era um gatinho, mas ele se enxergava um leão. E chegou onde chegou. E depois ele levou esse lado feroz aí para o que ele está hoje. Porque ele sempre se enxergava capaz. A Tassi só tomava bronca. Eu briguei muito com a Tassi, tá? Você me desculpa. Mas eu brigaria de novo. A Tassiana, ela estava nadando 50 peito, ela estava faltava meia piscina para chegar, ou seja, ela estava nos 37,5. Ela já estava 5 metros na frente da segunda colocada. A Perpétua, ela me pegava pelo braço assim, me sacudia. Ela falava assim, ai, será que vai dar para ela chegar em primeiro? Será que vai dar para ela chegar em primeiro? Olha lá. Falei, Perpétua, não tem mais como ela perder. Se ela parar agora na piscina, ela não perde mais. Então, essa cena foi muito engraçada. Devia ter filmado isso aí também. A Perpétua apavorada, não acreditando até o final, né, que ela ia ganhar a prova, e ela já estava muito na frente. Né? Ela estava nadando o recorde paulista uma semana antes já. Legal. Que Dona mais? desesperada, ela escreveu. Desesperada. Ela estava realmente desesperada, mas coitada. Foi nessa competição que eu falei no começo da live.
que depois a Sabrina ganhou, a Amadeus também fez um grande resultado. Legal. Minha live vai ganhar do Caco. Quanto tempo deu a live do Caco aí? Deu 2 horas. Vai dar 2 horas. O Caco falou para falar de cobrir a piscina, a lona voou para a rua. Voou para a rua, mas antes disso, deixa eu falar aqui. Eu vou contar uma história aqui. A gente estava no Campeonato Paulista, o meu técnico era o Neno. O Caco tirou o engradado, o Neno dormia na parte de cima. E o Caco tirou o engradado. E o Neno saiu, ele foi tomar uma cervejinha dele e tal. Quando ele voltou, que ele foi subir na parte de cima do beliche, não tinha engradado, ele pup lá para baixo. Então o Neno sempre lembra dessa história também, cara. Realmente, cobrir a piscina e descobrir era um transtorno. Essa parte aí eu não tenho saudade, não. Principalmente no inverno. E realmente teve o Caco lembrou bem. O Caco me memória. Né? Foi você, foi o Caco que tirou o engradado ali. Teve uma vez que realmente o Caco segurando de um lado e eu segurando aquela lona preta gigantesca que formou um paraquedas que eu tive que deitar no chão e ela já estava passando para o outro lado do Saldanha, assim. Aquela realmente eu fiquei com medo ali. Aquela eu fiquei mesmo. Formou um paraquedas que quase eu e o Caco não voamos. O Caco, deixa eu falar um pouco das bobagens que eu falei, e o Caco também me aprontou algumas. Vocês lembram? Vocês não vão lembrar? Lembra não, essa eu não vou contar, não. Vou contar outra. A gente dava aula na faculdade, aí, na hora de ir embora, eu queria ir embora, porque ou eu estava cansado ou eu tinha que trabalhar. E o pessoal estava acostumado a nadar na piscina do Brasil, que era super gelada. Aí o Petri fez um esquema e foi dar aula da FEFES lá na piscina do Saldanha, piscina quentinha. E naquele dia estava calor, estava gostoso, e a piscina quente. Acabou a aula, o pessoal não queria ir embora. O Petri deu, acho que deu 5, 10 minutos para eles ficarem à vontade, o pessoal não queria ir embora. E eu já dando hora, porque eu estava cansado, queria ver meus filhos, ou eu queria ir embora para ver meus filhos, eu queria trabalhar, alguma coisa. E tinha uma moça, que ela era jogadora de vôlei, estava eu, Caco e o Petri. Aí eu falei, pô, esse pessoal aí não tem família, né? Não quer ir embora, não tem família. Aí a menina falou assim, eu não tenho. Falei, em vez de parar por aí, eu falei, não, mas eu tô falando assim, não tem família mesmo, não tem, vai chegar em casa, não tem ninguém. Não, eu vou chegar em casa e não tem ninguém. E eu, em vez de ficar quieto, falei, não, eu tô brincando, é aquela coisa assim, de quem não tem pai, não tem mãe, não tem irmão, não tem tia. Não, eu não tenho nem pai, nem mãe, nem tia, nem irmão. Aí acho que me convenci e fui embora. Eu me convenci e falei, chega, eu vou embora, porque mais merda do que essa aí, coitado da menina. Nossa, Tanta gente que eu vou falar tanto. As bobagens que eu falo aí, o Caco, começar o Caco contar das bobagens aí vai passar da 20p, aí vai passar da meia-noite, as bobagens que eu falo. Bom, mas então, Copa Vermelhinha Master, né? Se tudo der certo com essa pandemia em novembro, então a gente vai fazer uma equipe do Saldanha, é isso que eu tô entendendo. Vou ser o auxiliar técnico do Caco. Tá, bom. Vou ficar pegando tempo de todo mundo. Eu quero ver o pessoal aqui que tá falando dando fechado, né? Vamos ver aí. Gustavo já falou, a Aline falou. Eu acho que daria para a gente pelo menos nadar como Saldanha, seria legal. Fazer um mesinho de treino ali, ia ser legal, hein? Sabe o que eu tenho vontade? Vocês participaram do campeonato que a gente fez do Tio Barba? Eu lembro. Quem estava lá no campeonato do Tio Barba, põe a mãozinha aí pra gente ver. Qual foi o esquema ali do Tio Barba? A gente brincou de competição. A gente podia fazer... A gente escolheu a nossa série. E os tios que queriam nadar forte, os caras que queriam nadar fraco, e o objetivo não era você ganhar uma medalha, era você dar uma medalha. Então nós fizemos uma competição do mesmo jeito. Chega lá, faz o aquecimento, faz o seu cartão de nado. A vantagem é que você podia escolher a sua série.
Eu quero da minha série, eu quero o Caco, o Neno, a Bia e o Júnior. E a gente nadou, e competição assim eu tenho vontade de, de brincar de competição, né? Eu estou com um dia muito atribulado, né? Terminando agora a minha engenharia e outros projetos, mas quem sabe a gente chama até de novo o tio Barba aqui. Você estava, Bia, no tio Barba? Acho que meu irmão tava, mas eu não tava. Foi muito gostoso, né? O Paulinho acho que deu as 3.000 medalhas que ele tem, né, Paulinho? E esse aí eu faria de novo, sim. E, e de repente, se o pessoal fechar aí para dar um treininho e participar no final do ano, eu até daria um treininho para fazer um revezamento de 50. Gostei. Talvez até, talvez até. A gente monta um revezamento aí para brincar. Então Vai aqui, né? vamos atrás de uma piscina, então. Legal. Você já imaginou se a gente fizer o grito de guerra? Eu tava pensando Nostalgia que não vai agora, dar? ia ser legal. Ia. Já pensou? E aí a Já. gente até incentiva uma galera do Santa a ir também, para eles fazerem o grito de guerra do outro lado. Ora, mas que legal, hein? Ó, aí, Copa aí. Vermelhinha quando que é? Novembro. Novembro? Ah, se tiver, né? Se tiver, mano. Legal, vamos ver isso aí. Gostei. Agora eu já estou imaginando a galera fazendo o grito de guerra lá, né? Cada um com camisa. Eu não sei se tem mais alguma coisa do Saldanha aqui, mas já pensou cada um com a sua camisa do Saldanha? Incentivar que o pessoal vá com suas equipes também. Legal, vamos ver. Bom plano. Ó, o Mas, Caco já está afirmando que vai ter. tomara. O Guilherme já começou a pedir aí. Adiado só a Olimpíada. A vermelhinha tá firme e forte. Legal. Caracolê que maiar. Para Kuleik Maia. Marcelo, tá chegando ao fim aqui. Queria te agradecer por ter topado, por ter conversado com a gente. Queria que você deixasse um recado final para quem está aqui, quem for ver depois também. E, de novo, obrigada por tudo também. Galera, eu confesso que fiquei um pouco ansioso, né? Eu falei, já falei em televisão, já falei ao vivo, já falei com uma galera, mas no celular eu nunca tinha falado. E, assim, quem me conhece, o Caco está até me dando alguns apelidos aí, porque eu sou muito reservado, sou muito na minha, sou muito caseiro, gosto muito de ficar em casa. E falar de mim não é o meu forte, né? A não ser que me deem corda, né? Como vocês estão me dando, e deixem eu falar. Então, por exemplo, eu estou vendo aqui, nós estamos, não sei quanto tempo a gente já deve estar chegando em 2 horas e tem 30 pessoas se mantendo aqui, né? Isso, para mim, não pode representar outra coisa que é 30 pessoas querendo ouvir o que a gente está falando, ouvir nossas histórias, relembrar essa coisa gostosa que você criou. Eu não acompanhei para trás, mas pelo menos essa parte de Saldanha aqui eu estou acompanhando. E eu fiquei muito feliz, porque eu sempre imaginei que as pessoas não se interessavam por mim, né? Hoje eu olho umas fotos assim, do passado, eu falo, nossa, cara, mas eu era bonito. E eu não me achava bonito, eu me achava normal. Eu falei assim, nossa, eu era bonito. Se eu soubesse que eu era bonito. Eu estava falando para a Lara outra vez. Se eu soubesse que eu era bonito do jeito que eu acho que eu era, se eu soubesse que eu nadava tão bem quanto o pessoal fala que eu nado, talvez eu fosse mais metido, né? Então eu nunca tive essa querer falar de mim, de me mostrar e tal. E aqui eu estou me sentindo super bem, tá? Então se o pessoal quiser pontuar outras lembranças ou falar alguma coisa até sobre os bastidores da natação, os bastidores do Saldanha, que realmente tem